Glória a Deus. A paz do Senhor, igreja. Glória a Deus. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Juízes, no seu capítulo 6. Livro de Juízes, capítulo 6. Glória a Jesus, feliz mais uma vez de estar aqui ministrando a palavra. Que Deus tenha misericórdia de mim nesta noite. Livro de Juízes, capítulo 6, verso 6 também. 6, capítulo 6, versículo 6. Glória a Deus. Todos acharam? Irmãos, me dá só um minuto aí. Antes de ler a palavra, quero, em um minuto, dar um pequeno testemunho, que através dessa campanha, nessa semana, nessa segunda-feira, Deus me deu uma bênção muito grande. Eu recebi uma bênção financeira nessa segunda-feira. Não vou entrar em detalhes, mas eu quero testemunhar nessa noite que eu recebi uma bênção nessa segunda-feira, de grande valor. E eu agradeço a Deus e oro para que Deus venha multiplicar, 2 vezes mais para aquelas pessoas que contribuíram com esta bênção. Amém? Que Deus seja louvado. Glória a Jesus. Vamos ler a palavra de Deus essa noite. Juízes 6, capítulo 6, verso 6, que diz assim nessa noite: Assim Israel empobreceu muito pela presença dos medianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Apenas esse verso. Senta nessa noite dando glória a Deus. Abra o seu coração nessa noite para ouvir a palavra que será ministrada e que realmente o Senhor venha ministrar. Que não seja eu, que seja o Senhor me ajudando. Aleluia, glória a Deus. Irmão, nessa noite eu quero já entrar na introdução dessa mensagem. E eu quero ler aqui um versículo no capítulo 5 anterior, versículo 32, que vai dizer assim: E sossegou a terra 40 anos. Glória a Deus. Veja que o povo de Deus, durante 40 anos, viveu, o povo de Israel, ele viveu uma bênção, ele viveu na abundância, ele foi próspero nesses 40 anos, que condiz com o tempo de Débora, a profetisa, uma mulher profetisa chamada Débora, que os irmãos conhecem, essa história de Débora. Então ela foi juíza 40 anos sobre Israel, e a Bíblia relata que nesse período Israel viveu sossegado, foi próspero, teve abundância, porque esta mulher, ela tinha o Espírito de Deus, e através dela Deus guiava o povo de Israel. Ela falava com o povo sobre as guerras, as batalhas da parte de Deus, e o povo de Deus, ele vencia as batalhas, as guerras travadas, e andava pelo caminho, aleluia, do Senhor. Mas depois que esta mulher se foi, o povo caiu, o povo pereceu, aleluias. E já aqui eu entro, irmãos, dizendo a importância da pregação. Sempre tem que ter alguém pregando a palavra de Deus para nós. É por isso que nós temos os cultos na igreja, É necessário e de suma importância que haja esses cultos, que haja uma pessoa pregando, o irmão, trazendo uma palavra
trazendo à nossa memória os feitos de Deus, aleluias, aquilo que Deus faz, aquilo que Deus é para nós, para nossas vidas, a importância de ser do Senhor, de ser de Deus. Então há essa necessidade para nós também nesse tempo, assim como havia para o povo de Israel, a necessidade de alguém, de Deus, estar guiando, ministrando a palavra, para que não caísse. E assim também é para nós, para que nós não venhamos enfraquecer na caminhada, aleluias. É necessário que haja sim este momento que nós estamos aqui passando, ouvindo a palavra de Deus. Sempre tem alguém, um irmão, que está trazendo a palavra do Senhor aos nossos corações, para que nós não venhamos esquecer do Senhor, aleluias. E no capítulo 6 continua dizendo, depois desses anos, vai dizer: porém os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu nas mãos dos medianitas, por 7 anos. Então veja que depois que a mulher de Deus saiu de cena, aleluia, o povo caiu, depois que não houve mais a pregação da palavra, o povo de Deus cai, aleluias, eles começam a desviar, começam a fazer coisas contrárias ao Senhor, glória a Deus. Irmãos, quero dizer nessa noite para a igreja e para mim, que não adianta nós servirmos a Deus 5 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, glória a Jesus, não. A caminhada, ela é até o fim. Eu quero dizer para os irmãos que a nossa caminhada, glória a Deus, ela tem que ir até o fim. Não adianta haver parada, glória a Jesus. Nós não podemos parar, temos que continuar na caminhada com Deus, aleluia. Mas esse povo parou, esse povo estacionou, aleluia. E por que nós não devemos parar? Eu vou ler aqui mais um verso em Ezequiel 18, 24, que nos diz nessa noite assim, irmãos: mas desviando-se o justo da sua justiça, e cometendo a iniquidade, e fazendo conforme todas as abominações que fazem o ímpio, porventura viverá? De todas as suas justiças que tiver feito, não se fará memória. Na sua transgressão com que transgrediu, e no seu pecado com que pecou, neles morrerá. Entendeu, irmãos? O justo faz justiça muitos anos ele vive na justiça, mas ele não pode parar de exercer a justiça, porque a palavra diz que o dia que ele parar de ser justo, não vai haver lembrança dos momentos em que ele foi justo, em que ele foi um homem de Deus. No momento que ele trabalhou para Deus, não será lembrado, mas ele morrerá pela iniquidade que cometeu, por não perseverar até o fim. Glória a Jesus. Por isso é necessário que não haja desvio, irmãos. Nós não podemos desviar, temos que continuar na presença do Senhor. Glória a Deus. Não fazer como o povo de Israel aqui começou a fazer o que era mal perante os olhos do Senhor. Aleluia. A Bíblia diz que o Senhor os entregou nas mãos dos medianitas. Observe, irmãos, que quem entrega o povo de Israel é o próprio Deus. A palavra está dizendo: o próprio Deus vai entregar o povo de Israel. Mas será por que Deus faz essas coisas? Será que nosso Deus é um Deus mau? Glória a Jesus, não. Não, Deus não é um Deus mau. Essa é uma das formas que Deus usa para
que aquela pessoa se arrependa, para que aquela pessoa volte para Ele. Aleluias. A igreja há de ver, irmãos, que todos nós, todas as pessoas, quando chegam o aperto, quando o aperto chega sobre nós, irmãos, de quem nós lembramos em primeiro lugar? De Deus. Todas as pessoas, ainda que não sirva a Deus, ainda que ande errado, na hora do aperto, irmãos, ele vai chamar por Deus. E por isso Deus, ele aperta as pessoas que começam a afastar dele, para que aquelas pessoas despertem, para que aquelas pessoas possam lembrar dele, aleluias, e voltar para ele, se arrepender, raciocinar e meditar. Espera aí, cadê Deus? Mas espera aí, eu estou sem Deus, eu estou fora da presença de Deus, eu preciso voltar, eu preciso buscar a Deus, essa vida está fora da presença de Deus. Então essa é uma das coisas que Deus faz, Deus aperta aquelas pessoas que começam a desviar, aleluias, glória a Jesus. Então é o próprio Deus que entrega, aleluia, glória a Deus, a própria pessoa que desvia dele. E também, irmãos, glória a Deus, Deus faz isso também para cumprir a sua palavra, porque a sua palavra, glória a Deus, será cumprida. Veja aqui em Deuteronômio, no capítulo 28, no verso 15, o que está escrito também: será, porém, que se não deres ouvidos a voz do Senhor teu Deus, e não cuidares em fazer todos os seus mandamentos e os seus estatutos, que hoje te ordeno, então sobre ti virão todas estas maldições e te alcançarão. Então eu quero que você entenda nessa noite que Deus, ele tem a palavra dele, ele vela para cumprir a palavra dele. Então Deus, ele vai ter que cumprir a palavra dele, irmãos. Deus falou que nós temos que cumprir, nós temos que andar. Aquele que andar, não haverá maldição para ele. Mas aquele que não andar nos seus caminhos, a maldição virá sobre ele. Deus não vai negar a sua palavra. Uma pessoa que não anda nos caminhos dele, não vai ser abençoado por Deus. Deus não vai derramar bênção sobre eles, porque senão Deus estará negando a sua palavra. Glória a Jesus. E no verso 4 aqui do capítulo 6, nós lemos: e punha-se contra eles em campo, e destruíam as novidades da terra. Glória a Deus. Então nós lemos no versículo 6 que, dizendo que Israel empobreceu muito. Israel ficou muito pobre, depois que desviou, depois que fez o que era mal aos olhos do Senhor. Glória a Deus. E por que ele ficava pobre? Porque os amalequitas destruíam tudo que Israel fazia. Todas as plantações que Israel plantava, animais que Israel tinha, os amalequitas entravam na terra e destruía, aleluia, e Deus permitia, e não tinha como Israel vencer este povo, porque Israel estava sem Deus. Veja aqui, e prevalecendo a mão dos medianitas sobre Israel, fizeram os filisteus de Israel para si, por causa dos medianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas, e as fortificações. Então Israel vivia escondido, irmãos, dentro de cavernas, por causa deste povo. Israel não tinha como vencer esse povo, que outrora foi vencido por eles mesmos. Israel já tinha vencido esse povo.
Porém, quando Israel estava com Deus. Mas agora Israel sem Deus perde a batalha para o mesmo povo e é escravizado e se empobrece muito porque desobedeceu a Deus, saiu da vontade dos caminhos do Senhor. Glória a Jesus. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos medianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Glória a Deus. E aqui, irmãos, eles fazem algo que é necessário. Quando nós estamos fora da presença de Deus, é clamar ao Senhor, lembrar de Deus e clamar a Deus. Só que aqui tem um problema. Israel, ele está no erro, ele está errado. Ele vai clamar a Deus e Deus vai até responder, aqui a Bíblia fala, mas Deus não vai resolver a situação de Israel. E assim também, irmãos, somos nós. Precisamos observar bem como nós estamos a clamar a Deus, a orar a Deus, porque senão Deus não vai poder responder a nossa oração, nossos clamores. Então Israel clama ao Senhor e a Bíblia fala que Deus, ele envia o profeta para falar com aquele povo. E o profeta fala com aquele povo lembrando: olha, vocês foram tirados do Egito, vocês foram tirados da escravidão do Egito, o Senhor Deus livrou vocês das mãos dos egípcios e deu as suas terras, e com isso o Senhor lhe deu mandamentos, mas vocês não obedeceram, vocês estão em pecado, vocês estão contrários à palavra de Deus, e é necessário que primeiro vocês se arrependam e voltem a clamar a Deus. E essa mensagem, irmãos, para a igreja, ela vai permanecer enquanto houver pregador na terra. Enquanto houver pregador do evangelho na terra, vai estar alguém no altar pregando, falando do arrependimento. O arrependimento é a maior pregação que existe no evangelho. João Batista prega e Jesus pregou também. E nós, em todas as pregações, nós vamos falar disso. Que o arrependimento é algo importantíssimo na nossa vida e na vida do homem, porque através dele é que vem a salvação. Erramos, pecamos, estamos desviando, caindo, tem que haver arrependimento. Nós temos que nos arrepender, nós temos que reconhecer, nos arrepender, irmãos. Essa palavra sempre vai ser ministrada e pregada a todo tempo na igreja, na casa do Senhor. Temos que lembrar disso. Aleluia. Fiz algo errado? Vou me arrepender de coração. Vou me arrepender, porque só através disso você vai conseguir reconciliar novamente com o Senhor e conseguir as bênçãos de Deus nas suas vidas. Glória a Deus. Então este povo estava fazendo o que era mal aos olhos do Senhor, e a coisa não ficou boa, veio destruição sobre Israel. Israel estava sendo destruído totalmente pelos medianitas, e pelos amalequitas, e pelos povos dos orientes. Glória a Deus. Percebe-se, irmão, já percebeu quando pessoas desviam da presença do Senhor? Já percebeu quando pessoas estão na casa do Senhor servindo a Deus e daqui a pouco não está mais? Aí daqui a pouco você vai prestar atenção, daqui a pouco vai acabar o casamento, daqui a pouco vai acabar a família, daqui a pouco você vai ver a destruição que acontece naquele lar, irmãos. Isso é notório entre nós, todos nós aqui já vimos isso.
Nós já vimos isso acontecer na igreja. Sai, está tudo bem, daqui a pouco não tem mais casamento. Daqui a pouco não tem mais família. Daqui a pouco estão todos separados. Filhos, daqui a pouco estão dando trabalho. Então, essa destruição chega para aqueles que se afastam do Senhor. Aleluia, glória a Deus. E nessa noite, irmãos, eu trago esta palavra, aleluias, para a igreja. Nós temos que ficar atentos para não fazer o que é mal aos olhos do Senhor. Aleluia, Jesus. Para que não aconteça o que aconteceu com este povo aqui. Glória a Jesus. Veja o que Deus respondeu para eles. No verso 10 diz assim: eu vos disse, eu sou o Senhor, vosso Deus. Não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não destes ouvidos à minha voz. Então, quando o povo clamou, Deus respondeu isso para o povo. Porque o povo ele estava servindo a dois senhores, a dois deuses. Ele servia a Deus mau e também servia a outros deuses. E muitas das vezes, quando nós estamos desviando, é assim que acontece, irmão. Nós começamos a servir a dois senhores. Talvez não é um ídolo, mas se transforma num ídolo, porque eu deixo de servir a Deus, porque algo mais forte entrou na minha vida e me tirou da presença de Deus, e este algo mais forte se transformou em outros deuses, a qual o Senhor diz: não temais outros deuses, temei somente a mim, porque Deus não dividirá a sua glória com ninguém. Aleluias. Não podemos servir a dois senhores, de maneira alguma Deus vai admitir isso. Deus é um Deus zeloso e Deus ciumento. Aleluia. Então por isso Israel ficou debaixo desta situação. Mas aí, hoje alguém pode dizer: irmão, hoje não tem mais medianitas, hoje não tem mais amalequitas. Aleluias. Essa palavra está no Velho Testamento. Aleluias. Mas eu quero te dizer que quando Jesus esteve aqui, Jesus ele pregou praticamente no Velho Testamento. E Jesus no Novo Testamento, aleluia, na sua pregação, ele citava o Velho Testamento. Ele pregava sobre Abraão, sobre Ló, sobre Moisés, sobre Daniel. Ele falou sobre todas essas pessoas, sobre Davi e sobre Salomão. Jesus pregou o Velho Testamento, que é a palavra do Senhor. E hoje em dia, alguém está no lugar dos amalequitas, e eles são os demônios de Satanás. Eles estão hoje no lugar dos amalequitas, e é eles que têm atacado, é eles que têm destruído vidas, famílias, destruído casamentos, aleluia, daqueles que fazem o que é mal aos olhos do Senhor. Aqueles que continuam firmes não serão atingidos por eles. Então os amalequitas estão aí. Irmão, quando nós saímos, os demônios saem atrás, ao derredor. Ai de nós se não fossem os anjos que Deus coloca para nos guardar e proteger, para nos livrar. Porque eles vão atrás de nós tentando a todo tempo causar um acidente de carro, causar um mal, causar briga, confusão, incitar ao pecado, ao vício. Eles estão aí, hoje eles são esses amalequitas, são os demônios, glória a Deus.
E para vencê-los é preciso estar com Deus, para que eles não prevaleçam contra nós. Assim como Jesus falou: sem mim nada podeis fazer. Então, se você ficar firme com Jesus, não desviar, perseverar, continuar dando ouvidos à palavra, você não vai enfraquecer. Assim como no tempo de Débora, era juíza, ela pregava, ela ensinava, ela dirigia o povo andava em retidão e era próspero e vencia. E eram vencedores e tinham abundância. Aleluias. Assim também somos nós. Não podemos em momento algum desprezar a pregação, a palavra de Deus, que alguém estiver ministrando aqui neste altar, seja o diácono, seja o pastor, seja o irmão, seja o presbítero, seja a irmã, a palavra de Deus estará sendo ministrada neste lugar e pregada, e devemos receber para permanecer firmes sem desviar. Aleluia, glória a Deus. Para que não aconteça o que aconteceu, para que nós não venhamos empobrecer, não financeiramente, mas espiritualmente, e podemos receber no final a coroa do Senhor. Amém? Fica com esta mensagem nesta noite. Aleluia, esta é a palavra que eu trouxe nesta noite. Se a equipe de louvor puder cantar um hino aí, aquele hino que diz: